Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos continuar o estudo dos pactos adjetos, agora nos preocupando especificamente com a preempção, ou também conhecida como direito de preferência. O legislador nos diz o que é e quais são os elementos importantes desse tipo de cláusula adicional. Vamos ver o que diz o artigo 513. A preempção ou preferência impõe ao comprador a obrigação de oferecer ao vendedor a coisa que aquele vai vender ou dar em pagamento, para que este use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto. Bom, o que significa dizer então, né? Que quando comprador e vendedor estabelecem essa cláusula de preempção, eles querem dizer que aquele vendedor da coisa tem preferência referente a outros possíveis interessados, ele tem preferência na compra dessa coisa vendida. Então, este comprador aceita e estabelece, né, uma obrigação de informar, de avisar esse vendedor quando ele tiver interesse em fazer a venda deste bem. É claro que por um determinado prazo de tempo, essa cláusula de preempção, ela não vai valer para sempre, né? Ela vale por um determinado prazo de tempo que nós já vamos ver qual é. Mas em resumo, significa que esse comprador dessa coisa vai se obrigar a informar o vendedor sempre que ele tiver interesse em vender. E é claro que esse vendedor, ele vai exercer esse direito de preferência com relação a outros possíveis interessados na compra deste bem, desde que ele possa cumprir ou arcar com o valor que aquele comprador pede pelo bem ou com as formas de pagamento que aquele comprador pede para aquele bem, né? Então essa cláusula tem que ser expressa, né? Nunca vai se presumir que foi feita uma preempção, que existe esse direito de preferência. Ele só existe a partir da confecção, do acordo expresso entre as partes, né? E essa preempção, ela vale tanto para a negociação, a compra e venda de bens móveis, como também de bens imóveis. As fontes, de onde pode surgir essa cláusula, né, de preempção? Ou ela vem da vontade das partes, como eu disse a vocês, então nós não vamos presumir, isso vem da manifestação de vontade das partes, expressa naquele negócio jurídico, ou então ela vem da própria lei. Existem casos específicos em que a lei diz que um determinado vendedor tem preferência na compra do bem. Quando é que isso acontece? Por exemplo, lá na lei de locação, quando vocês estudarem o contrato de locação, vocês vão verificar que lá a gente tem uma fonte legal desse direito de preempção. Se trata de um ato personalíssimo. Então, se houver o estabelecimento dessa cláusula e nesse interim alguma das partes vier a falecer, esse direito não vai ser transmitido. Então, esse direito do vendedor de ter essa preferência não vai se transmitir a seus herdeiros, certo? O prazo de vigência, agora atentem-se a isso, porque existem vários prazos referentes à preempção e os organizadores de prova, né, quando você for fazer o seu exame de ordem, uma prova de concurso, eles costumam perguntar quais são esses prazos, porque a gente acaba confundindo, né? Então prestem atenção, a gente pode estar tratando de um prazo de vigência dessa cláusula. A gente também pode estar se referindo a um prazo de manifestação, quando eu sou chamado a exercer esse meu direito, qual seria o prazo que eu tenho para manifestar a minha vontade. Então, vamos observar primeiro esse primeiro prazo aqui, o prazo de vigência da cláusula. Então, fizemos um negócio jurídico, estabelecemos lá
a cláusula de preempção, ou seja, essa preferência, né, para que esse comprador avise o vendedor da coisa para ele exercer esse direito. Então, qual vai ser o prazo de vigência dessa cláusula? E aí nós temos que observar dois prazos, a depender do negócio jurídico, se ele se trata de bem móvel ou de bem imóvel. Se nós estivermos falando de bens móveis, o prazo de vigência máximo é de 180 dias. Se nós estivermos tratando de bens imóveis, o prazo de vigência máximo é de 2 anos. Então, a vigência dessa cláusula de preempção é restrita a esse limite de tempo previsto na lei. E esses prazos são contados de quando? Se nós estivermos tratando de um negócio jurídico que tem como objeto um bem móvel, o prazo vai ser contado da tradição. E se a gente estiver tratando de um negócio jurídico que tem como objeto um bem imóvel, o prazo vai ser contado do registro no cartório competente, certo? Segundo prazo que é importante que a gente observe é o prazo de manifestação. E já deixei aqui anotado para você não esquecer, esse prazo é um prazo decadencial, o prazo de manifestação, quando eu sou chamada a exercer esse meu direito de preempção, é um prazo decadencial. Mas qual é este prazo, né? Novamente, a gente tem uma diferença. Se a gente estiver tratando de bens móveis, esse prazo é de 3 dias. E se a gente estiver tratando de bens imóveis, esse prazo é um prazo de 60 dias. Então, sempre vai haver essa diferença de prazo para cada um dos objetos desse negócio jurídico. E o último prazo que a gente deve observar também é o prazo de prescrição. Qual é o prazo que eu tenho? Tão logo esse meu direito de preferência não tenha sido observado, né? Eu tenha sido preterida no meu direito de receber essa informação de venda, de receber essa oferta de venda, isso não foi observado e aquele comprador vendeu esse imóvel para uma outra pessoa, uma terceira pessoa, sem me informar que ele estava fazendo esse negócio jurídico, né? Nessa situação, quando eu fui preterida no meu direito, qual é o prazo que eu tenho para buscar uma reparação? Aí a gente trata de um prazo prescricional, que ele nasce, você sabe, a partir da violação do direito, né? Então, o meu prazo para exercer essa pretensão de condenação desse comprador, né, dessa pessoa que tinha essa relação obrigacional comigo, é o prazo de 3 anos, tá? E é importante observar esse efeito dessa preempção, né? Se nós estivermos tratando de um negócio jurídico que se fez estabelecendo meramente um vínculo obrigacional, então a gente fez um contrato, estabeleceu a cláusula de preempção, então vocês sabem que o vínculo nasceu entre credor e devedor, né? Neste caso, eu só posso buscar o meu direito daquela parte que se obrigou comigo, efeito interpartes, né? No entanto, se nós tivermos feito o registro dessa cláusula de preempção no cartório competente, aí neste caso nós podemos buscar essa reparação, inclusive daquele terceiro. Ocorre o quê? Que como nós estamos tratando de um direito de preferência de natureza obrigacional, eu que fui preterida no meu direito de preferência, não tenho direito sobre a coisa. Então, imagine que aquele comprador, né? Fizemos negócio jurídico, eu sou vendedora, o comprador, ao invés de me dar o direito que ele se obrigou, ou seja, de me avisar da venda, ele vende para uma outra pessoa sem que eu tenha informação disso. E ainda, essa terceira pessoa que comprou é uma pessoa que conhece, que sabe desse direito de preferência. E ele, então, a gente entende que esse comportamento dele é de má fé.
essa pessoa está agindo de má fé, porque eles sabem que deveriam comunicar essa venda antes para aquele vendedor da coisa. Eles não fazem isso. Como eu tenho um vínculo de natureza obrigacional com esse comprador, eu vou poder exigir dele a reparação, né? A indenização por perdas e danos. Agora, o diferencial que a gente tem que observar aqui é que quando isso acontece com má fé daquele terceiro adquirente, neste caso eu vou poder buscar essa reparação dos dois, do comprador original e daquele novo comprador, se ele estiver de má fé. E essa reparação vai se dar de maneira solidária. Vocês já sabem qual é o efeito da solidariedade no negócio jurídico, né? Então, lembrem-se que essa reparação vai poder se dar de maneira solidária com relação ao comprador originário e aquele novo comprador, sempre que esse novo comprador estiver agindo de má fé. Certo? Era isso que eu gostaria de conversar com vocês sobre preempção. Eu espero que todos assistam o vídeo, façam as leituras do Código Civil e a matéria vai ficar muito clara para vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!